E aí pessoal, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas dicas ali de como a gente fazer teste de fuga de corrente. Nesse caso aqui o carro é um Vectra B, o ano dele é 9899 por aí. Então eu vou mostrar nesse vídeo aí como que a gente faz esses testes, como que a gente identifica esse tipo de defeito. Nesse caso aqui o cliente estava ficando sem bateria, constantemente sem bateria, e ele trouxe para mim dar uma olhadinha para a gente ver o que podia estar acontecendo. Então eu vou virar agora a câmera aqui e mostrar quais são os principais componentes que a gente tem que olhar para poder resolver esse tipo de defeito. Então vamos para os testes agora. Então pessoal, esse aqui então é um Vectra 9899, como eu falei, e aqui eu vou mostrar algumas principais testes que a gente pode fazer para identificar um componente que esteja matando a bateria do carro, né? Então nesse caso aqui, como que a gente identifica que existe a fuga de corrente? Claro que nesse caso aqui o cliente ele ficou sem bateria e precisou recarregar ela várias vezes, né? Então nesse caso aqui eu coloquei o multímetro para medir medida de fuga de corrente, né? A gente coloca aqui ele na escala de 10 amperes, a seletora aqui para 10 amperes e muda a garrinha dele para esse lado aqui, ó. E aqui a gente tem que abrir o circuito da bateria. Então a gente pega o cabo negativo ali e uma garrinha do multímetro vai num lado e o outro vai no outro lado. Aqui eu prendi só com uma garrinha aqui para ele ficar preso no borne da bateria. Então eu abri o circuito e a corrente agora está passando por dentro do aparelhinho e saindo do outro lado aqui do negativo. Lembrando que esse teste aqui a gente não pode bater arranque, né? Se a gente bater arranque a gente estraga o multímetro, porque ele não é para tanta corrente, né? Então nesse caso aqui ele está com uma corrente de 1 ampere e 200 mili ali, né? No caso aqui o que está acontecendo? Ele tá com as luzes internas ligadas, né? Por isso que ele consome um pouco mais, e luz de botão e outros componentes no carro, né? Então a primeira coisa que a gente tem que avaliar para fuga de corrente é ver o que tem de itens não originais no carro, né? Nesse caso ele tem esse radinho aqui. Às vezes quando ele tá com problema ele pode gerar uma fuga. Então muitas vezes não adianta só a gente tirar a frentezinha do rádio, né? A gente tem que ir ali e desplugar ele realmente, né? E olhar e ir lá e olhando no multímetro se ele baixa o consumo, né? Então nesse caso aqui eu baixei, também não aconteceu. A gente pode localizar o alarme dele aqui, ó. Ele tem um alarmezinho ali. Então esse alarme a gente pode localizar e tirar também. Mas nesse caso aqui, abreviando um pouco a história, o problema dele era outro. Então quando eu observei que os botões do vidro aqui, ó, ficavam acesos direto, ó. Então tem carros que às vezes no tu abrir a porta, ele temporiza um determinado tempo os botões, para se a gente quiser subir o vidro ou fechar ele, a gente tem ainda um tempo, em torno de 30 segundos a 1 minuto, a gente tem esse tempo para poder utilizar o botão, depois ele corta. Então nesse caso aqui ele não cortava e se mantinha ligado. Então aqui eu vou fechar a porta e vou mostrar ali no aparelhinho como que ele fica. Simulando que a gente estivesse fechando o carro, ele deve apagar a luz lá dentro e apagar os botões ali, ó. Então aqui a gente confere a medição, ó. Ela tá bem alta ainda, ó, ela diminuiu, mas não diminuiu totalmente, ó. Então ele ficava com essa fuga de corrente. Então, onde que era o problema nesse carro aqui? Então abrindo a porta aqui, que a gente observa que o botão ele tá ligado, ó. Então os botões estão ligados e essa aqui era a real problema dele, ó. Então a porta tá aberta. Então nesse modelo de carro é assim, ó. Quando a gente abre a porta, ele já manda um sinal para a central mandando desligar esses botões, ó. Então eles continuam ligados aqui, ó. E quando eu mexo aqui no interruptorzinho da porta, ó, vou mexer nele aqui, ó. Ó, agora ele apagou, ó. Então quando eu mexi no botão aqui, ó,
para cima e para baixo aqui, movimentei ele, ó, ele voltou a funcionar. Então o defeito da fuga de corrente é só essa pecinha aqui, ó. Então conforme o cliente abria a porta, ele não apagava, deixando os botões ligados aqui. Então ele se mantém ligado tanto os da frente quanto os de trás, né? Então isso gera esse consumo de corrente, né? Agora a gente vai olhar lá na frente como que tá o consumo de corrente da bateria, né? Ó, então eu fechei a porta, aqui em torno de 450 mA. Então a gente vai esperar um tempinho aqui para ver se ele vai baixando, né? Então aqui ele já normalizou então para os 40 mA, né? Ou 0,04 amperes. E esse aqui é, digamos assim, a corrente de fuga normal dele, né? Esse valor aqui ele está condizente com essa bateria, que é de 60 amperes. Então esse tempo dessa corrente normalizar aqui vai depender de carro para carro, né? Esse tempo que ele fica demorando para baixar aqui, ele pode ser o powerlet, que é uma fuga de corrente, digamos assim, que é um tempo que o carro precisa para, digamos assim, adormecer a parte dos módulos, né? Eles pararem de consumir. Então, eles têm esse tempo porque os módulos eles se mantêm energizados, digamos assim, por mais um tempo enquanto o carro está desligado, né? Então, por isso que a gente não pode, logo que desligou o carro, já medir essa fuga de corrente, né? Então o ideal é a gente esperar um tempo aí, em torno de 20 minutos, e daí vir aqui medir essa fuga de corrente, né? Então ali, como a gente recém tinha desligado a chave, mexido no carro, ele tem esse tempo aí. Aqui demorou em torno de 6, 7 minutos aqui. É bastante tempo até se a gente fica esperando assim, né? Mas é o normal desse carro aqui, né? Então cada carro vai ter um tempo maior ou menor, dependendo da configuração de fábrica dele, né? Então aqui, independente de estar travado ou não, ó, destravando aqui ele fica normalizado igual, ó. Então não é interferência do alarme nem nada. Então o defeito aqui provavelmente seja só no interruptorzinho de porta aqui, ó, que ele vai precisar ser trocado. Então normalmente ele é nesse formato aqui, ó. Então a gente pode só, como ele pode estar trancando alguma coisa assim, o ideal é já trocar ele, ó. Esse aqui ele já não tem folga nenhuma, e a gente tem certeza que quando abrir a porta ele vai desativar os outros sistemas, né? Então ele tem antivácuo aqui também, né? Que é quando a gente abre a porta aqui, um dos vidros eles baixam para não precisar dar aquela batida tão forte. Então aqui a solução do problema é só trocar o interruptor de porta aqui, que vai solucionar o problema. Então o interruptor de porta ele é responsável tanto pela sinal para a parte de acionamento de alarme, o vácuo também, antivácuo, que é esse sistema que baixa um pouquinho o vidro, e também para apagar as luzes dos botões aqui, né? Então a solução aqui é somente a troca então do interruptor de porta. Então é isso aí, pessoal, até a próxima aí. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos se essa dica foi bacana para você, para ajudar o canal. Se quiser também se aperfeiçoar, crescer e aprender muito mais sobre elétrica automotiva, tem o link aqui na descrição, que é um curso de elétrica automotiva bem mais avançado, com muito mais dicas, muito mais insights inéditos, que você só encontra lá dentro do nosso curso. Então até a próxima, pessoal, um forte abraço, valeu!